Olá, viva! Seja bem-vindo a mais um Bíblia Fala. Vamos iniciar aqui mais uma série de 5 episódios para mais uma semana em que diariamente poderemos estar consigo e você connosco, estudando a Bíblia, abrindo a Bíblia na primeira epístola de Pedro, que é a epístola que temos estado a estudar e que vamos continuar durante mais algumas semanas a ver tudo aquilo que Pedro deixou para todos nós, deixou para a Igreja no seu tempo, mas que, de alguma forma, é também para nós um tema muito interessante. Para isso, eu gostava de o convidar, se estiver com a sua Bíblia em mãos, poderá abrir em 1 de Pedro, no capítulo 3, versículos 8 a 12. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12, diz-nos que, finalmente, sede todos um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer ou quem quiser amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pedro, mais uma vez, obrigado por estares connosco aqui no Bíblia Fala. Para hoje, eu começaria, perante esta leitura que fizemos, por te perguntar que ideia-chave é que o apóstolo Pedro, no fundo, está aqui a propor nestes versículos que acabámos de ler, sobre a forma como os cristãos devem viver. Acho que a ideia-chave nós encontramos-la espalhada ao longo de toda a Bíblia, de uma maneira muito especial no ensino dos apóstolos. Se pudesse resumir mesmo numa ideia, seria que o cristianismo tem uma essência ou um caráter essencialmente prático. É certo que há muito na mensagem cristã que tem uma natureza, se quisermos, doutrinal, há muito de reflexão também, mas o cristianismo caracteriza-se essencialmente pela sua vertente prática. É uma maneira de viver, é uma forma de estar. Por isso o cristianismo reflete-se, vamos dizer assim, a verdade de um cristão, o quanto uma pessoa é cristã, vai manifestar-se e refletir-se essencialmente na maneira como ele vive. Portanto, nas decisões que toma, nas escolhas que faz. Temos um termo que muitas vezes usamos para isto, que é o estilo de vida, não é? Costumamos usar este termo mais até para escolhas na área da saúde, mas não é essencialmente aí, isso faz parte, mas não é essencialmente aí que eu me estou a referir, é o estilo de vida enquanto uma maneira de estar e de viver. E esse estilo de vida é bem diferente em muitos aspectos daquilo que a sociedade, enfim, que não acredita em Deus, vive, não é? Precisamente. Ora, é esse tal estilo de vida cristão, se podemos dizer, que o apóstolo aqui vai dar ênfase a uma área desse estilo de vida, e nós percebemos que o contexto, a intenção mais básica aqui do apóstolo Pedro é falar do relacionamento entre os crentes. Nós percebemos isso logo nesta nota de abertura, desta porção, quando ele diz sede todos de um mesmo sentimento. Ou seja, nós percebemos por esta abertura que as palavras que o apóstolo vai agora dizer aqui, ele não está de uma forma global a falar de experiências do cristão de forma geral, quando ele diz sejam compassivos, cheios de amor fraternal, humildes. Ele está a falar, estas características, ele está a aplicá-las essencialmente no contexto do relacionamento entre os crentes, na comunidade ou na família cristã, como às vezes dizemos. Por isso é que ele começa por dizer ser do mesmo sentimento. Ele não está a dizer isto em relação às pessoas do mundo. Àqueles que não vivem, no fundo, este estilo de vida. Este estilo de vida, aos que não têm a mesma fé em Jesus Cristo. Não é com esses, se podemos dizer assim, que vamos ter um mesmo sentimento. Então, isto permite-nos dizer o quê? Que esta tal vertente prática do cristianismo, ela vive-se, em primeiro lugar, entre os cristãos. Quer dizer o quê? Que se os cristãos não são capazes de se relacionar uns com os outros numa lógica que é a imitação de Cristo, porque isso é que é, no fundo, de uma maneira mais simples de explicar, o que é a vida cristã, é aquele que se baseia em Cristo e no exemplo de Cristo para viver. Ora, então a ideia do apóstolo é que os cristãos, a maneira como se amam uns aos outros, como interagem ou se relacionam uns com os outros, isso é que vai revelar a essência do seu cristianismo. No fundo, pensemos que Jesus disse isto, exatamente isto, diversas vezes.
Jesus chegou a dizer que a eficácia da missão cristã depende do quanto os cristãos se amam uns aos outros. E isso é que faz a diferença. E isso vai fazer a diferença. Jesus disse coisas, lemos, por exemplo, várias vezes nos escritos do apóstolo João, especialmente no seu Evangelho, em que Jesus diz claramente: se vos amardes uns aos outros, o mundo conhecerá que sois meus discípulos. Ou naquela famosa oração de João 17, costumamos chamar-lhe aquela oração sacerdotal, Jesus pedia pelos discípulos e pela igreja, não é? Ele dizia que todos sejam um, dizia-lhe ao Pai, como tu e eu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a maneira como os discípulos de Cristo, portanto, a igreja, se relaciona, se ama, se consola, se conforta, fala, a maneira como se fala, tudo isso acaba por ser o vínculo da missão cristã. Nunca haverá sucesso total ou uma eficácia extraordinária na proclamação do Evangelho se os cristãos entre si, na maneira, lá está, como estão, interagem, se relacionam, não dão um exemplo de terem um relacionamento tal que, no fundo, quando, vamos dizer, as pessoas a quem eu proclamo do amor de Cristo, as pessoas a quem eu digo e dou o meu testemunho dizendo: vem conhecer Cristo para veres o que Cristo faz na minha vida. Ok, há alguma pessoa que ainda não ama a Cristo, ouve este meu apelo e diz: ok, eu quero ver. Como dizia Natanael a Jesus: ok, então eu quero ir ver. Essa pessoa vem, chega a um lugar onde estão concentrados 300 cristãos e de repente começa a perceber-se que eles falam mal uns para os outros, não se amam uns aos outros, não se entendem, estão em desacordo. Essa pessoa vai dizer: então, mas afinal, o cristianismo não é nada do que tu dizes, o poder do Evangelho não é real, porque inimizades, portanto, sentimentos, pessoas isso, que não, vamos dizer assim, pessoas que não vivem no mesmo sentimento, isso eu encontro em todo lado. Então, é por isso que eu tenho dito algumas vezes, no meu círculo mais próximo, a pessoas com quem eu converso, ou até às vezes na minha pregação, na palavra, há uma ideia que eu gosto muito de partilhar e que a mim me orienta muito na minha vida. É a ideia de que eu nunca serei melhor cristão do que sou, vamos dizer assim, marido. Porque é que eu acho que esta frase ela é muito poderosa? Porque revela esta tal essência prática. Vou repetir a ideia: eu nunca serei melhor cristão do que sou marido. Porque marido é que é uma coisa real. Marido é que é o que eu sou para a minha esposa no dia-a-dia. A maneira como eu a trato, como eu falo com ela. Como supostamente é uma das pessoas que tu mais amas. Não é, portanto, é a pessoa que eu amo, com quem eu passo mais tempo na minha vida. Portanto, eu não posso pretender que sou um grande cristão, conheço a palavra de Deus, prego a palavra de Deus, e depois a pessoa que vive comigo todos os dias, o testemunho que tem a dar de mim é dizer: isto com ele é muito difícil. Isto é muito real. Mas outros exemplos eu nunca serei melhor cristão do que sou pai, ou colega de trabalho, ou empregado, ou patrão, consoante a posição que eu ocupo, por exemplo, num local de trabalho. Portanto, eu sou cristão à medida, e se sou patrão, por exemplo, numa empresa e tenho empregados debaixo da minha liderança, a maneira como eu trato e sou para essas pessoas é a revelação do quanto eu sou cristão. Infelizmente, porque não sermos reais e dizer, há muitos cristãos que vão para a igreja e nem entram à porta da igreja e aí realmente falam até podem, sei lá, ter ministérios, mas às vezes as pessoas que estão no dia-a-dia com essas pessoas, parece que não é a mesma pessoa que vem. Então quer dizer que o verdadeiro problema aqui é que essa pessoa não vive uma experiência de cristianismo real e transformador. É interessante ver que Pedro, de alguma forma, porque todos nós ansiamos ser felizes neste mundo, quer dizer, e não é só por sermos cristãos que queremos ser felizes, toda a gente quer ser feliz, mas aqui, perante os cristãos, ele diz que quem quiser amar a vida e viver dias bons, ou seja, ter felicidade, viver de uma forma tranquila e que possa gozar a sua vida, ele dá aqui um conselho muito interessante, que vai em parte naquilo que tu estás a dizer agora, porque no nosso dia-a-dia, se nós não colocarmos isto em prática, podemos ser apenas cristãos de fachada, que é refrei a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Ou seja, ele está aqui a colocar como que um exercício, eu diria, difícil para alguns,
ou mesmo para todos, mas de alguma forma importantíssimo se queremos ser felizes e dar a possibilidade de outros serem felizes também. Exatamente isso, porque a nossa língua acaba por ser... O apóstolo Tiago, não é, que na sua carta explora muito essa ideia da língua ser como um fogo, não é? Quer dizer, pode fazer um grande vendaval e queimar muita coisa, porque é um instrumento muito poderoso, não é? Porque as nossas palavras, elas refletem essencialmente o que nós pensamos. Sim, e tu ainda há pouco estavas a dizer que realmente há pessoas que até podem ter cargos na Igreja e podem ter ministérios na Igreja, mas depois, conhecidos por outros, realmente ficamos assim com o pé atrás, afinal de contas a pessoa é ou não é. E às vezes o que sai da nossa boca prejudica muito o nosso próximo. Portanto, não é? a nossa boca acaba por ser um grande reflexo do que está no nosso coração, não é? E nós até podemos, em certos contextos, por vezes até para guardar a nossa imagem, por exemplo, poderíamos cuidar bem as nossas palavras, mas isto ajuda a voltar àquele pensamento, é uma boa ilustração daquele pensamento de que com as pessoas mais próximas, Exatamente. normalmente é quando nós nos resfriamos menos, quer dizer, Exatamente. dizemos tudo por vezes, temos menos filtros, aqueles tais filtros que podemos ter na igreja, porque temos uma certa posição a defender, ou uma aparência para manter, e depois com as pessoas que estão mais próximas de nós, no meio familiar, pessoal, profissional por vezes, então aí parece que nos revelamos a outras pessoas. Por isso é que a nossa língua, lá está, nesta ideia muito prática do cristianismo, pode ser uma grande medida para quem está à nossa volta perceber se a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Exato. Obrigado, Pedro. Não se esqueça que os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre todos aqueles que querem o bem, e também os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Se você está dentro deste quadro, então mantenha-se exatamente aqui, não saia deste patamar, porque o rosto do Senhor é contra todos aqueles que fazem o mal. Deus queira que não seja este o seu comportamento, portanto, fique com esta certeza, o Senhor Deus quer abençoá-lo, quer dar-lhe todas estas diretrizes e quer abençoá-lo, sobretudo desenvolvendo estas qualidades na sua vida. Amanhã estaremos de volta com mais um Bíblia Fala, com mais algumas coisas que são importantes retirar da primeira epístola de Pedro. Até lá.